Bom dia. Bom dia. Glória a Deus. Bom dia. Vou trazer aqui uma palavra. Bom dia. Fiel Senhor, meu Deus. Obrigada, Senhor. Bom dia. Vamos orar pra gente começar? Bom dia. Eu acordei com esse louvor na cabeça. Quero orar com vocês. Feche seus olhos. Obrigada, Senhor. Aleluia. Pai, nessa manhã nós colocamos a nossa vida diante de Ti. Obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado, Senhor, por mais um dia que o Senhor concedeu a nós. Obrigada por nos renovar todas as manhãs. Obrigada, Senhor. O Senhor é bom em todo o tempo. O Senhor é fiel, mesmo que nós sejamos infiéis muitas vezes, Senhor. Que o Senhor possa alcançar, Pai, nessa manhã, a vida de cada uma que está aqui, Pai. Que a Tua palavra nos encontre, que a Tua presença nos envolva. E que possamos, Senhor, ser direcionadas. Que a Sua palavra, ela não volta vazia, ela cumpre o que lhe apraz. E nós cremos que nessa manhã não será diferente. Obrigada, Senhor. Direciona nossas vidas. E seja o centro de tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Ontem eu fiz live com vocês à noite, dormi tarde. Mas estou aqui mais um dia. E eu acordei, eu vou continuar um pouco do tema de ontem, mas eu acordei com não só essa canção, mas um versículo específico. E
está muito relacionado ao que nós falamos ontem. Ontem nós falamos sobre andar sobre as águas. Aquela passagem em que o Senhor, Ele chama Pedro para andar sobre as águas. E Pedro, ele teve medo e ele começa então a afundar. E ontem eu falei também sobre as tempestades da vida que a gente passa, que tem tudo para nos fazer desistir, morrer. Quando eu falo morrer, é não ter mais forças. E o Senhor, Ele nos convida e nos chama. Vem, se lança, se entrega, confia em mim, eu estou no controle. Porque mesmo que se o seu barco esteja numa tempestade, isso não quer dizer que ele não está lá, ele está lá. E existem momentos na nossa vida que parece que Deus está dormindo, que Ele está tão longe. Mas não existe um lugar tão longe que Ele não possa te alcançar, sabia? Ele está contigo em todo o tempo, Ele está comigo em todo o tempo. E muitas vezes o inimigo, ele quer que a gente pense, sabia que o Senhor nos esqueceu? Sim. Porque ele age nas nossas emoções. E uma vez que você pensa que o Senhor não está com você, você começa a afastar dele. Ah, porque Deus permitiu, porque isso aconteceu. É aí que entra. É um momento muito vulnerável, que é a fraqueza, o inimigo ele também entra aí. Ao mesmo tempo que as dificuldades podem te aproximar de Deus, se você não tomar cuidado, também pode te afastar dele. Porque muitas pessoas, eu já atendi várias que falam assim, né? Pessoas cristãs, tá? Não estou dizendo de pessoas que não são cristãs. Que falam assim, Tati, mas por que Deus permitiu? Tati, mas por que isso aconteceu? Eu sirvo o Senhor. E a gente não vai ter respostas para tudo, sabia? Eu sei que a gente quer respostas. E eu sempre falo, as respostas não estão nas pessoas. Existem coisas que eu vivenciei que eu não encontrei respostas em ninguém, em nada. Mas nele eu encontrei paz e descanso em meio à tempestade. Grava isso. Nele eu encontrei paz e descanso em meio à tempestade. Porque vai ter momentos que a gente não vai ter ninguém. Não vai ter amigos, não vai ter consolo, a gente não vai ter pessoas que nos entendam, que nos compreendam, sabia? E olha só, mas Ele vai estar lá. E ontem eu disse para vocês que Ele é suficiente. Isso não quer dizer que você não vai ter pessoas, isso não quer dizer que você não vai viver situações difíceis, que você não vai ter amigos. Não estou querendo dizer isso. Mas que existem momentos que é o tratar de Deus dentro de nós. É a forma dele trabalhar? Pode ser que sim. Então, na passagem, eu vou terminar a live, o conteúdo de ontem, junto com o que o Senhor me direcionou para essa manhã. Ontem eu falei sobre confiança. O Senhor, Ele estava perto do barco. E os discípulos começam a avistar uma grande tempestade. E Pedro, ele pede ao Senhor se ele pode ir com ele. Eu vou achar aqui a palavra para não ler de novo. Pedro ele pede para ir e ele começa a andar. Só que quando ele avista Mateus capítulo 14.
versículo 28 aqui. Enfim, eu vou ler novamente com vocês. E despedida a multidão, ele subiu para o monte para orar sozinho, Jesus. Vindo a noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava no meio do mar, o barco com os discípulos. Agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre as águas. Eles perturbaram, dizendo, é um espírito. E então gritaram com medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, tende bom ânimo, sou eu, não temas. E Pedro respondeu e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Estava indo tudo tão bem. Mas ele, vendo que o vento era forte, ele teve medo. E começando a submergir, ele clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a sua mão, segurou e disse, ó pequena fé, por que você duvidaste? Por que tu duvidaste? Primeiro ele pede para ir sobre as águas, ele começa a ir, a andar. E esse versículo é o chave daqui. Mas vendo que o vento era forte, ele teve medo, ele começa a afundar. E ontem eu falei com vocês que existem situações que a gente passa que parece que vai levar tudo, leva nossas forças, leva tudo. Leva muitas vezes coisas que nós amamos, né? Quem acompanha a televisão e vê quando acontece aquelas enchentes, leva tudo. E ainda que leve tudo, se levar, o que vai restar, o que vai faltar? O que vai, na verdade, restar? Se nós perdermos tudo, o que vai sobrar? Ainda nós teremos Ele. E com Ele, nós podemos conquistar de novo todas as coisas. E por que eu estou falando isso? Sobre confiança e sobre entrega. Aqui fala, ele teve medo. Muitas pessoas adoecem emocionalmente. E aqui, sempre eu vou pegar o âmbito de pessoas cristãs, eu quero que você entenda. Que elas adoecem por não lançar sobre ele todas as suas preocupações. Lá em Epístola de Pedro fala assim, lancem sobre mim toda a sua ansiedade, porque eu tenho cuidado de você. O problema é que nós não lançamos. A gente acha que lança, mas a gente não lança. A gente acha que confia, mas muitas vezes não confiamos. Porque a confiança, ela sempre vai vir junto com ações. Aqui foi visível. O interno externalizou a falta de confiança que ele estava tendo. Porque ele começa a andar. Aí imagina a tempestade. Tati, qualquer pessoa teria medo? Bem provável que sim. Mas aqui não é o sentido literal. Aqui é questões, muitas vezes, que nós vivemos, que exigem uma confiança, uma entrega. Aqui estava tudo tão bem, até que ele sente medo. E o que o medo faz conosco? Ele nos paralisa. O medo nos impede de ver coisas incríveis, inclusive a abundância do Senhor. O medo te paralisa na vida espiritual. O medo te impede de falar coisas que muitas vezes você gostaria. Como assim, Tati? Muitas pessoas têm dificuldade de expressar sentimentos por medo. Medo do que vão pensar, medo da reação do outro. Muitas pessoas têm medo de fazer uma live como essa. Vocês
Fizeram um café? Fiz um café. Muitas pessoas têm medo de fazer uma live como essa e o que vão pensar? Mas eu não vou tirar a minha da reta porque eu falei para vocês, quando eu comecei aqui no Instagram, antes de começar, o Senhor já tinha falado comigo que eu precisava me posicionar. Eu fiquei com medo. Só que o medo estava me adoecendo, sabia? É, Tati, é. Porque eu sabia o que era para ser feito. Eu já tinha uma direção, e não é porque ninguém me falou, mas porque eu sentia que existiam pessoas que precisavam aqui do meu posicionamento. E quando eu comecei, primeiro eu sofri bastante, porque eu estava lutando dentro de mim, com medo. E eu estava quase afundando. Por que afundando? Porque o meu trabalho não estava indo bem. Consequentemente, eu não estava bem emocionalmente, então eu comia muito. Eu não queria fazer nada. O meu humor também era afetado. Mas basicamente como o Jonas, tá? Era assim que eu me via naquele tempo. E o Senhor queria que eu confiasse e andasse sobre as águas. Quando você vai contra a vontade que Ele está te dando, a sensação é essa. Parece que tudo vai desmoronar e você vai afundar. Uau, é isso. Quando você não está na direção que Ele quer que você esteja, você sente uma inquietação, um desconforto. Podemos dizer até uma tristeza? Até uma tristeza. Eu sei que muitas coisas nessa terra preenchem a nossa vida. Tá? Não totalmente, mas algumas coisas parecem que preenchem. Uma vida financeira estável, um trabalho muito bom, uma família amável, uma família unida. Dá a sensação de que tudo está bem. Mas chega momentos que essa estrutura, muitas vezes, ela é abalada. E aqui nós vamos recorrer? Sempre, nós vamos até Ele. Até Ele. Momentos difíceis, para onde as pessoas vão? Para Ele. Ainda falam, se o Senhor existe mesmo, faz isso aqui. Se o Senhor é o que as pessoas falam, o Senhor faz isso aqui. Ainda aprovam a Ele. E com base nessa palavra, isso não quer dizer que você não vai sentir medo. Mas o medo não pode te paralisar. Medo todo mundo vai sentir em algum momento da sua vida. Mas o medo não pode te deixar estagnada. Eu sempre falo, é a direção que Ele te deu, é a porta que Ele abriu, vai com medo mesmo. Por quê? Porque nós não podemos ser conduzidos, sabia, pelas nossas emoções. Se você for conduzida pelas suas emoções, sinto muito, a sua vida não vai mudar. Porque as nossas emoções, ela é um lugar de vulnerabilidade e oscilação. Se eu esperasse, olha só, se eu esperasse só o dia que eu estivesse bem para atender alguém, para trabalhar, para fazer coisas que eu gosto e que eu não gosto, a vida não é assim. A vida não é assim. Tem dias que você não vai estar bem. Tem dias que você também vai ter que se permitir descansar, porque nós precisamos de descanso. Mas vai ter dias que eu vou precisar fazer algo mesmo com medo. Mesmo às vezes não estando... Quando eu falo não estando bem, é no sentido que todo mundo tem problemas, todo mundo tem dias maus. Todo mundo tem. E eu não seria diferente. As pessoas que você acompanha aqui no Instagram também, elas têm dias difíceis. Claro que a gente não vai ficar compartilhando, né? Mas o que eu quero dizer para vocês com isso? O medo não pode paralisar. Pedro, ele começa a afundar aqui. Teve medo e, começando a submergir, ele clamou: Senhor, salva-me.
O clamar aqui não é só Deus me ajuda, envolve também ação. Ação, atitude, confiança. Deus, eu estou com medo, mas eu estou sob a sua direção. Eu peço que o Senhor me ajude a concluir a obra que o Senhor começou em mim. É isso. Eu falei para vocês em vários momentos. Vocês acham que eu não tive medo quando eu comecei a me posicionar no Instagram? Quando eu abri a imersão? Ju, mesmo com medo de errar, se você está fazendo algo direcionado, que você tem convicção, você não será envergonhada. As pessoas sim podem usar uma situação específica para te envergonhar. Mas você será corajosa. Eu sempre penso, e se nada der certo? Eu tentei. Mas é difícil não dar. Sinceramente, é difícil não dar. Porque se você está, pensa comigo, você está sendo direcionada. E no meio do processo, as portas elas começam a se abrir. O problema é que nós queremos resultados rápidos. E não é assim que funciona. Não é. Se o Senhor está gerando algo dentro de você, faz isso. Começa nisso aqui, vai lá. Eu gosto de colocar como pauta dentro de mim, assim, eu fico pensando. Eu peço confirmações dentro de mim. E a maior confirmação é inquietação. Eu fico inquieta enquanto eu não concluo o que ele falou para mim. As lives, por exemplo, que eu faço com vocês, muitas vezes pela manhã eu ainda estou cansada, eu ainda estou com sono. Mas eu sempre falo, Senhor, me renova. Porque foi algo que o Senhor quer que eu faça, o Senhor gerou dentro de mim, então eu vou. Porque nem tudo é sobre nós. Ele nos fortalece e Ele nos renova a cada manhã. E por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que precisam muitas vezes do seu posicionamento. Quando eu falo uma ferida curada torna-se um ministério aberto, também é uma mulher posicionada, ela muda o ambiente. Ela muda o ambiente. Eu preciso acreditar que Ele está me levando para um novo lugar, uma nova estação. O medo, ele aprisiona nós em vários sentimentos. Eu não vou falar aqui, não é transtornos, em vários sentimentos ruins. Eu gosto de pensar, se Ele quer me levar para algo novo, muitas portas irão se abrir. Irão se abrir de verdade. Não é uma portinha, irão se abrir. E a maior resposta é essa, vai. Só que eu preciso saber se aquele lugar é para mim. Se aquela porta é mesmo para mim. Então aqui fala sobre confiança. Aprenda a confiar e descansar. Porque a confiança vai levar você em águas profundas. Por que águas profundas? Porque Ele nos chama para andar sobre as águas. E quanto mais você se aproxima dEle, mais Ele leva você a um nível de intimidade. E aí você pode pensar assim, igual a Ju falou, vergonha. Esse sentimento, eu te entendo assim, sabe? Porque quando a gente começa a fazer algo diferente, vamos falar a verdade, você incomoda. Tati, paz, você sente paz. E tudo começa a fluir naturalmente. Ao mesmo tempo você tem medo, mas você sabe que no final vai ser bom para você. É como se fosse algo inexplicável, tá? Mas você sente paz. E a porta, ela se abre de uma forma que você não esperava. Apenas se abre. É como se fosse um milagre. Podemos dizer um milagre. Sentir medo não quer dizer assim, eu não confio em Deus.
Mas nós somos seres humanos, a gente sente. Você sente, eu sinto. E tudo que é novo gera desconforto, vamos falar a verdade. E como vai ser? E se eu não me adaptar, Senhor? E se for assim, assim? E se lá? E se ele te levar para um novo tempo, novas conexões, pessoas? Enfim. Eu atendo muitos imigrantes, muitos. O começo sempre é difícil. Mas alguma coisa você vai aprender nesse lugar. Então a Ju falou aqui sobre vergonha. Esse sentimento é um sentimento do medo da vulnerabilidade. O que é vulnerabilidade, Tati? Novamente, a vulnerabilidade é expor as fraquezas. Todas as vezes que eu venho até aqui fazer um devocional que seja com vocês, eu estou sendo exposta, sendo vulnerável. Porque eu posso ouvir críticas, eu posso ouvir comentários ruins, eu posso ser exposta, posso. Eu posso. Mas e se eu deixasse o medo me paralisar? O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Eu não estaria aqui. Tati, então o que te dá força? A certeza que eu estou fazendo o que ele quer que eu faça. A certeza que eu estou no caminho certo. E que ninguém tira isso mais de mim. Isso não quer dizer que eu não sinta medo. Novamente, mas o medo não me paralisa. A vergonha não me paralisa. Os comentários também não me paralisam. Agora eu quero te perguntar, principalmente para a Ju que está aqui, por que o medo está te paralisando? Você pensa que vai acontecer o quê? Eu sempre penso, se eu sentir medo e deixar o medo me paralisar, onde eu vou estar? Eu sei do lugar que eu saí. Eu sei em como eu estava, quase adoecendo. Porque eu não estava fazendo o que o Senhor queria que eu fizesse. Mas o que era isso? Posicionamento no Instagram. Tá, era isso. E novamente, lembrando da palavra de Jonas, era como se fosse Jonas. Tudo da minha vida estava indo de mal a pior. Mas porque eu estava... Quando eu falo fugindo, é porque eu estava deixando o medo me dominar. Essa palavra pode ser loucura para muitas pessoas. Mas ao mesmo tempo, ela é muito real. Que quando você não se entrega ao que ele quer fazer na sua vida e depois através de você, você vai viver umas emoções ali. Lembra? Todo mundo do barco de Jonas estava perecendo. Todo mundo ia morrer por causa dele. Porque ele não estava indo na direção que Deus tinha dado a ele. E muitas vezes coisas na nossa vida não fluem. Porque nós não estamos seguindo a direção que ele nos deu. E por que isso é importante? Porque se eu não clamar, porque aqui chega um momento que Pedro ele clama. O que é? Senhor, me ajuda. Pai, eu entendo que eu não estou indo de acordo com a tua vontade, eu entendo isso. Mas, Pai, agora me ajuda a sair dessa situação. Reconheça que você precisa. Reconheça. Reconheça, Pai, eu tenho errado nisso. Pai, eu tenho sido uma pessoa assim nessa área, eu sei que eu preciso mudar. Reconheça. Depois vai vir um arrependimento, ele vai começar a te limpar. As lágrimas vão vir. E você vai falar assim, é aqui mesmo que ele quer trabalhar dentro de mim, na minha vida. Quando eu atendo pessoas cristãs, eu observo muito assim o contexto, eu estudo a história daquela pessoa realmente. Por que ela está vivendo aquilo? Eu não tenho resposta para tudo? Não, mas eu busco entender. Eu até peço ajuda de Deus nisso. Porque tem coisas que o outro vive porque não está indo na direção que Deus deu. Para algumas pessoas eu sei que isso é loucura, mas eu preciso entender que algumas coisas acontecem também
quando eu não vivo a vontade dele. Olha só, em 2022, eu servi o Senhor. Eu trabalhava, eu congregava. Estava tudo muito bem. Mas dentro de mim uma inquietação. Uma inquietação. Eu olhava pro meu Instagram, eu me posicionava, viu? Fazia live, né? Mas eu olhava para o meu Instagram e falava assim: é isso aqui mesmo, Senhor? Porque eu amo meu trabalho, né? Eu amo meu trabalho. É isso aqui mesmo? Dentro de mim, eu sabia que era mais. Quando eu falo mais pessoas que eu iria alcançar. Porque eu sempre tive muita sede de levar um conhecimento. Sempre tive. E nesse processo, eu queria, como se fosse gritar para todo mundo ouvir quem eu era. Eu me sentia como se eu estivesse me escondendo. E uma inquietação, eu queria falar do Senhor, eu queria atender pessoas que estivessem conectadas, entendeu? Pessoas que realmente se conectassem com o meu trabalho, com a minha identidade. E eu fiquei assim durante 1 ano e meio, praticamente. Eu engordei muito. No meu trabalho, as portas se fecharam. Muitas coisas aconteceram. Em 2023, eu fechei meu consultório presencial. E vários colegas falaram assim pra mim: Tati, você é doida, você é nova, você precisa trabalhar no consultório, você precisa atender presencialmente. E uma pessoa específica falou, não é a palavra como se eu fosse passar fome, é mais ou menos nesse sentido, mas não foi essa palavra que a pessoa falou. Decidi junto com meu marido da gente tomar um passo de fé, eu fechei o consultório e migrei para o online, porque sempre foi um sonho meu. Eu amo ficar em casa, eu gosto de trabalhar online. E eu pagava um aluguel muito alto na época, o valor de uma casa. Mas o Senhor sempre supria e eu conseguia pagar o aluguel. Foi em janeiro de 2023, o Senhor gerou no meu coração, assim, que era tempo de me posicionar. Eu lembro dessa palavra aqui, Ele falou muito forte comigo. Tempo de sair da caverna, de posicionamento. Foi algo no meu secreto. E eu comecei, vocês que estão aqui, 1 mês, isso foi janeiro, todos os dias me dedicando no meu Instagram, todos os dias, empenhada, fazia live, fazia um monte de coisa. Eu saí de 2.700 seguidores em março, eu estava com 20 mil. Depois cheguei no meio do ano a 40 mil e foi aumentando. Pensa comigo, eu fechei meu consultório presencial. Pessoas falavam assim pra mim, seus pacientes não vão te acompanhar. Eu falava morrendo de medo, meu Deus, e agora? E agora? O que aconteceu? Eu não precisei correr atrás dos peixes, os peixes começaram a vir. Porque quando você está numa direção, eu saí de um lugar de trabalho, agora estou em casa. Que sempre foi meu sonho, eu amo ficar em casa. Quando eu tomei a decisão de sair daquele lugar, as portas começaram a se abrir. Os pacientes que estavam comigo no presencial, todos vieram comigo para o online. Mesmo alguns falando assim, Tati, vou tentar, vamos ver se eu vou gostar. Eles estão comigo até hoje. Porque eu confiei na direção que Ele me deu. Ano passado, eu me posicionei muito, muito como cristã aqui. E eu comecei a alcançar pessoas cristãs também. E às vezes a gente pensa que a gente precisa de muita coisa, né? Olha aqui, eu estou só com o celular, a minha Bíblia, estou aqui com vocês. E você muitas vezes pensa assim, eu preciso de tanta coisa, o que você precisa? Fala pra mim. Confiar. Confiar.
E ano passado as portas se abriram, o Senhor fez muito além. Mas lembre-se, eu sei do lugar que eu saí, eu não quero voltar mais e me sentir como Jonas. Eu sei a minha identidade. Eu sei para o que Ele me chamou. E nada vai me parar. Agora eu te pergunto, você sabe para o que Ele te chamou? Para o que Ele te chamou? Do que você está fugindo? Do que você está com medo? Se eu estivesse presa no medo, aonde eu estaria? Aonde eu estaria? Eu nem sei como eu estaria. É o poder dele, é a força dele em nós. Não é sobre nós. Se você tem o Espírito Santo dentro de você, ele te enche de coragem. Ele te enche de força. Ele te enche de ousadia. As publicações que você vê aqui no meu perfil, os temas, foram gerados no meu momento com Deus. Por isso que ele é único. As publicações você pode ver são únicas, porque foi algo que gerou no meu secreto. Podem copiar, podem. Hoje eu entendo isso, eu não ligo mais. Mas aquilo ali foi algo que foi gerado dentro do meu secreto, lá no meu secreto. Por isso que muitas pessoas se identificam com o que eu posto. Porque tem genuinidade, tem autenticidade. E eu quero dizer para cada uma de vocês que estão aqui que o mundo está precisando de pessoas verdadeiras, pessoas transparentes. Pessoas que são o que são. Eu gosto da história de Pedro, porque apesar de toda a dureza, ele parecia que confiava, mas não confiava. Ele parecia que era, mas quando ele nega o Senhor, você vê, não, ele não era. Mas ele estava lá. Mas o caráter de Pedro foi transformado. O íntimo do ser dele foi transformado. Nós não podemos apenas caminhar com o Senhor e dizer, eu sirvo a Deus. Eu preciso ter um caráter transformado. Eu preciso ter uma mudança de vida, uma mudança de atitude. Sabe por quê? Porque as pessoas nos observam. Eu levo isso com muita seriedade. As pessoas te observam. Não importa o trabalho que você tem, as pessoas te observam. Se você falar que você é cristã, aperta um pouco mais a situação. Porque as pessoas lá fora, elas esperam uma perfeição nossa. Concordo que devemos ter um caráter irrepreensível, né? Mas as pessoas esperam uma perfeição. E eu quero te dizer, se as pessoas sabem que você serve o Senhor, elas esperam algo de você. Em momentos difíceis, olha a responsabilidade, não é só a plaquinha, não é só a palavra sou cristã, não é só eu andar com uma Bíblia, não é só eu ir à igreja. Olha que responsabilidade. As pessoas que mandam mensagem para mim, algumas eu consigo responder, todas não, né? Nem sempre eu consigo. Mas as que vêm até mim, eu sei a responsabilidade que eu tenho, então eu tento estar ali para ajudá-la, responder alguma coisa. Essa solidão que você sente é porque você está longe dele, sabia? Porque a gente pode ter amigos, a gente pode ter família perto, pode ter um salário muito bom,
um casamento bom. Você sabia que esse sentimento que você sente é da saudade dele, sabia? Saudade. Porque eu falo isso que eu já vivi momentos assim, de estar distante dele. Nada preenchia. Pensa comigo, me fala o seu nome, que você que tá aqui falando, Souza Rodrigues, fala o seu nome pra mim. 2022, aparentemente estava indo tudo tão bem. Eu ia na igreja, fazia meu compromisso, tudo. Mas uma tristeza dentro de mim. Eu cheguei a pesar 82 quilos. Aldinair, isso. Fica até o final, tá? E aquele vazio é porque existem muitas pessoas dentro da igreja assim. Não é só fora. Dentro da igreja, longe dele. Aparentam ser, mas não são. Parecem ovelhas, mas não são ovelhas. Quantas pessoas, elas mostram algo que elas não são de verdade? Quantas vezes você buscou ajuda em pessoas que pareciam ser, mas não eram? Você não pode se decepcionar e se frustrar com isso, porque o Senhor já nos alertou que teria pessoas assim no meio de nós. E é exatamente por isso que a sua fé, olha aqui, precisa estar firmada nele. Porque em qualquer lugar que você for, vai ter pessoas com um caráter ruim. Não é sem caráter, caráter ruim. Qualquer lugar que você for, vai ter pessoas que lá dentro é uma coisa, fora é outra. Aparentam ser, mas não são. E a Bíblia diz, fugir deles, aparta deles, se afaste deles. A palavra nos orienta. A sua fé não pode ser firmada em homens, não pode ser firmada em pessoas que todos os dias você vê escândalos, concorda? Todos os dias a gente vê escândalo na televisão, a gente vê tanta coisa. Se a gente ficar só se alimentando disso, o que vai ser de nós? Então, eu vou te chamar de Nair, tá? Aldinair, eu vou chamar de Nair. Então, Nair, o que você sente, né, por estar distante dele, esse sentimento é o sentimento que até Jonas sentiu. Jonas sentiu isso. E quantas pessoas, elas carregam esse vazio, essa solidão. O que isso significa? Falta de sentido, falta de propósito. Falta de direcionamento, é como se você estivesse perdido. Porque o sentido da vida encontramos nele. A paz que Pedro precisava no meio da tempestade veio dele. Como descansar, Tati, em meio à tempestade? É a presença dele dentro de você, é o Espírito Santo. Por isso que eu digo, não é sobre o quão bom nós somos. A minha oração muitas vezes é assim, quando eu oro, Senhor, tudo que tem de bom em mim veio de Ti. Tudo que tem de bom em mim veio de Ti. Eu tenho sim minha personalidade, minha autenticidade, mas tudo que é bom não é sobre mim, vem dele. Porque o ser humano, ele é ruim, a natureza nossa é uma natureza caída. Mas a presença dele em nós, porque ele que nos ensina a amar. Ele que nos dá força para perdoar, porque um ser humano consciente muitas vezes não perdoa. Mas ele nos ajuda a perdoar. Ele que nos enche de coragem, mesmo quando a gente tem medo. Até o fato de eu estar aqui com vocês, ele me encheu de coragem. E chegou um ponto que o medo não pode mais me paralisar.
que eu preciso fazer, Tati, a partir de hoje? Você vai fazer comigo agora uma oração de confissão. O que é isso? Que você vai abrir seu coração para Ele, falando tudo como realmente está a sua vida. Como está a sua vida? Qual que é a área que você precisa do socorro dele? Qual que é a área que ele quer hoje que você comece a andar e confiar? Qual que é a área que você precisa do socorro? Pai, eu preciso da tua ajuda aqui. Ele vai começar a trazer paz no seu coração. Ele vai começar a limpar essa tristeza que você sente e vai te encher de alegria. O versículo que o Senhor me deu para essa manhã, olha só. Está em Abacuque, que diz: mesmo que a figueira não floresça e nem haja fruto nas videiras, ainda que o trabalho da oliveira falhe e os campos não produzam alimento, ainda que o rebanho seja cortado do aprisco e não haja gado nos estábulos, ou seja, mesmo que tudo se acabe, mesmo que tudo se vá, ainda assim eu regozijarei, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e Ele fará os meus pés como os da corças, e me fará andar sobre os meus lugares altos, para o cantor mor sobre os instrumentos de corda. Esse aqui é um cântico. Eu vou pegar até essa daqui, eu tenho um monte de Bíblia, viu? E eu gosto de pegar cada versão, porque eu gosto de compartilhar com vocês, para vocês entenderem. Olha essa palavra. Abacuque 3, 17. Olha só essa versão, que eu gosto de ler duas versões. Ainda que as figueiras não produzam frutas, e as parreiras não dêem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força. Ele torna o meu andar firme, como de uma corça, e me leva para as montanhas, onde estarei seguro. Ele torna o meu andar firme como da corça. Que palavra! Que palavra! O que significa? Confia. Mesmo que não haja saída, mesmo que não haja alimento, eu vou me alegrar, Senhor. Eu vou ter um coração grato. Eu gosto muito daquela palavra. Todo mundo fala, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Mas se você continuar lendo, vai falar assim. Vai falar assim que Paulo, ele soube o que era ter tudo, mas também soube o que era ter nada. Mas ele se alegrava. Contentamento não é uma vida acomodada. Contentamento é paz em meio à tempestade. Não tem nada no seu celeiro, não tem nada. Tá, as portas estão fechadas, eu estou com dívida. Confia, faz o que estiver sob seu alcance, mas entrega. Entrega a Ele, confia nele. O que vai adiantar você ficar ansiosa? Não vai dormir à noite, vai ficar tensa. O que adianta? Não adianta nada. E mesmo que a figueira não floresça,
Qual que é a área que você precisa do socorro dele? Qual que é a área que você fala assim, meu Deus, da onde eu vou tirar esse recurso? Deus, o que eu vou fazer agora? Olha o que ele está falando pra gente aqui hoje. E os campos não produzam alimento. Ainda que o rebanho seja cortado do seu aprisco e não haja gado nos estábulos. Ainda assim, eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha força. Ele fará os meus pés como o da corça e me fará andar sobre os lugares altos. É isso. Eu preciso confiar. Eu preciso descansar. Aqui fala: eu me regozijarei no Senhor. Exultarei. Porque não importa o que esteja acontecendo, ele continua sendo o mesmo. Ele não muda. Mesmo que você mude, ele não muda. Mesmo que a gente erre, ele não erra. Mesmo que as portas se fechem, ele continua lá. Aprenda a confiar e descansar. Mesmo, Senhor, eu sei que as pessoas elas tendem a falar assim, se não tem isso, é porque Deus não está comigo. Se você pensar assim, sinto muito, a sua fé é baseada no que você tem. E uma vida de fé é uma vida de confiança, uma vida de entrega. Dependência. Aprenda a depender dele. Aprenda a depender dele. Qual que é a área nessa manhã que você precisa entregar? Qual que é a área que você precisa descansar? Qual que é a área que você precisa parar de deixar que isso te adoeça? Porque sim, as situações que a gente vivencia, se não tomarmos cuidado, pode nos adoecer. Pode te adoecer. E como eu quero que você entre nesse lugar de dependência, de entrega, de confiança. Aprenda a confiar, aprenda a descansar, aprenda. Como que aprende, Tati? Indo. Dando esse passo de fé como Pedro deu. E se eu mergulhar, você vai clamar a ele. É isso. Certo? E para finalizar, lembra que eu falei? Nós vamos fazer essa oração. Que você vai apresentar diante do Senhor a área da sua vida que você precisa. E quando eu falo precisa de um socorro e de descanso em meio à tempestade. Nem sempre as coisas vão mudar instantaneamente. Mas eu preciso entregar o meu coração, as minhas emoções a Ele. Aprenda a descansar nele. E você vai ver que as coisas, elas vão começar a acontecer na sua vida. Que lindo, né? Meu Deus, mesmo que tudo desmorone, eu vou me alegrar em Ti. Isso para muitas pessoas é loucura. Como eu vou me alegrar?
Porque nós não vivemos pelo que vemos. Nós vivemos pela fé. Pela fé. Tati, tá tudo. Vai adiantar o quê? Você ficar triste, chorando? Vai adiantar o quê? Ficar tensa, não dormir à noite. Não vai adiantar nada. Então se alegra, confie. Confie que Ele está no controle de tudo. Confie que Ele vai agir na sua vida. Que o socorro virá em tempo oportuno. O socorro virá. E você vai voltar a se alegrar de novo. E você vai voltar a sorrir de novo. E você vai voltar a cantar de novo. Há um tempo para todas as coisas. Grava isso. Há um tempo para todas as coisas. Talvez hoje você não esteja num tempo tão bom. Mas esse tempo ele vai passar. Assim como o tempo, o clima, tem as estações. Vai passar. E quando passar, você vai falar assim, nossa, sofri à toa. Porque muitas vezes a gente sofre muito além do que deveria. Porque a gente pensa que aquilo ali é para nos matar, que aquilo ali vai ser o fim. Mas, novamente, se você confiar no Senhor, Ele vai te levar a andar nos lugares altos. O que é lugares altos? Não é em cima de ninguém, não. Lugares altos é um lugar de descanso, de confiança, um lugar da provisão dele. Mesmo que você não veja, ele está trabalhando. Guarda essa palavra. Eu quero orar com vocês, em especial, esqueci o nome dela, ela tá aqui, mas esqueci o nome dela. Eu quero orar com vocês, que hoje você tome uma decisão, Senhor, a partir de hoje eu vou mudar. Senhor, não importa o que esteja acontecendo, eu vou me alegrar. Crendo que o milagre está bem ali. Crendo, Nair, crendo que Ele está aqui. Crendo que Ele está agindo, eu não estou vendo, Ele está agindo. Fé é isso, fé é loucura para as pessoas, mas isso é fé. Se alegra, sorria, cante cânticos de alegria. Glorifique a Ele, Senhor, obrigado, eu creio que o Senhor está no controle. Comece a declarar isso. Quando eu falo declarar, ao Senhor, não é para o vento. É para Ele que você vai declarar. Pai, eu confio em Ti. Eu não estou vendo, mas eu confio, Senhor. Eu confio, eu creio e eu entrego diante de Ti. E eu creio, Senhor, que no Seu tempo as coisas vão mudar. E a porta se abrirá. Como Deus é bom. Eu não sei quais são os sonhos que você tem. Mas eu quero que você agora, junto comigo, você apresente diante dele. Se você quiser colocar alguma coisa aqui pra gente orar juntas, pode colocar, tá? Mas coloca isso diante dele. O que você precisa? E o que você precisa fazer? Pedro, ele não só precisava andar sobre as águas, ele precisava ter uma confiança genuína. Porque a confiança, muitas vezes, vai ser demonstrada através de atitudes. Dar um passo, fazer algo. Eu não apenas sinto, eu preciso fazer algo. Certo? Vamos orar? Vamos orar então. É isso mesmo, Cris. A alegria dele é a nossa força. E novamente, não é sobre nós, é sobre ele em nós. Ele que nos renova a cada manhã. Eu acordei hoje com bastante sono, mas eu estou aqui, renovada. Eu vou com o louvor de novo. E eu queria que você agora colocasse a sua vida diante dele. Eu vou orar por você, Nair, para que o Senhor te encontre, para que você sinta a paz. A Cris pelas dores, a Ju
para começar a ter coragem. Seja um novo tempo na vida de vocês, tá? E pela vida do Caio. Feche os olhos de vocês, aonde você estiver agora, o que você estiver fazendo, e você vai ter um tempo de abrir seu coração para ele, tá? Pai, nós estamos aqui reunidas nessa manhã e colocamos, Senhor, diante de Ti, cada uma, Senhor, dessas causas que foram apresentadas. Tira do nosso coração tudo que tem nos paralisado, todo o medo, toda a insegurança. Muitas vezes, Senhor, as circunstâncias parece que vai ser o nosso fim, que não tem saída. Mas o Senhor é um Deus de escape, o Senhor é um Deus de estratégia. E nessa manhã o Senhor alcance cada uma delas que aqui estão. Encha elas de coragem, de força, de fé. Alcança, Senhor, a vida da Nair, que ela tenha um encontro de novo contigo. Enche o coração dela da tua paz, da tua alegria. Senhor, preencha todo o ser dela com a tua presença. Mesmo que nós não mereçamos, o Senhor permanece fiel, o Senhor cuida de nós. Nós queremos nos alegrar, Senhor. Mesmo que tudo falte, mesmo que tudo se acabe, nós ainda teremos a Ti, nós teremos a Tua presença em nós. Que nessa manhã nós possamos, Senhor, viver uma vida de intimidade, de entrega, de confiança. Renova elas, ó Deus. Revista elas da Tua presença. Ah, Senhor, entra no íntimo do ser delas, onde ninguém pode entrar, nem a pessoa mais sábia dessa terra. Porque a Sua palavra, ela é mais penetrante que uma espada de dois gumes, Senhor. Eu creio que o Senhor tem falado com elas, que elas possam viver uma vida agora de contentamento, de alegria, de calmaria. Traga paz ao coração daquelas que estão com o coração perturbado, com o coração ansioso, com o coração aflito. Que elas possam descansar, que o Senhor é um Deus de mudanças também, de recomeços, o Senhor também é um Deus de provisão. Mesmo que tudo se acabe, nós queremos se alegrar em Ti. Dá-nos, Senhor, nessa manhã um coração grato. Nos ensina, Senhor, a confiar, a descansar. Nesse mundo tão imediatista, nos ensina, Senhor, a descansar. O futuro, o amanhã, meu Deus, a Ti pertence. E nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. E mesmo que a gente não veja, o Senhor está no controle, o Senhor está trabalhando. Obrigada. Que toda enfermidade seja curada, de acordo com o Teu poder e o Teu querer, Senhor. Que nós possamos viver uma novidade de vida. Enche-nos, Senhor, da Tua alegria e da Tua presença nessa manhã. Guarda, Senhor, a vida de cada uma que aqui está, Pai. É o que eu te peço nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Pronto. Terminei. Eu queria falar uma coisa para vocês, antes de finalizar.
Nós vivemos num mundo muito imediatista. Sabia? Tecnológico, tudo tão rápido as coisas hoje em dia. A gente não tem muito tempo. E começa a cultivar durante o seu dia momentos a sós com Deus. Eu chamo de escape. Tira uns escapes. Você não está bem, está com o coração aflito. Tira um tempo com Ele. Cinco minutos, 15 minutos. Quando você tiver um tempinho a mais, fica um tempinho a mais. Começa a silenciar. Silencie isso aqui. Para um pouquinho para você ouvi-lo. Desliga desse mundo, sai um pouquinho do celular, começa a ouvi-lo. Eu falo isso porque esse tipo de comportamento mudou a minha vida. Vai ter dia assim que você não vai querer, vai ter dia assim que vai estar corrido, vai ter dia assim que não vai dar vontade, não vou romantizar. Mas eu quero te dizer, é nele que você vai encontrar paz em meio à tempestade. É nele. É nele. É nele. Sei que você pode procurar frases motivacionais, tanta coisa que pode falar com você. Mas o maior lugar, a melhor coisa que você faz é ir direto beber da água da fonte. E não é em lugar nenhum a não ser nele. Que você guarde essa palavra no seu coração. Estou muito feliz. Muito feliz. Porque Ele nos renova a cada manhã. Ele te renova a cada manhã. Não é sobre nós, é sobre o poder dele em nós. Nós não somos fortes, é a força dele em nós. Quando fala aqui sobre me alegrar, mesmo que não haja fruto na videira, a figueira não floresça, não haja gado no curral. Eu sei que ele está no controle de tudo, eu sei que ele cuida, ele vai suprir. Tem pessoas que ficam preocupadas com a conta do mês que vem. Gente, deixa. Faz o que estiver sob seu alcance hoje. Viva um dia de cada vez, você vai se preocupar sim, mas não faz isso não, você vai sofrer. Aprenda a descansar. Trabalha hoje, faz amanhã e descansa. Pronto. Esse é o segredo, tá? Então é isso, que vocês tenham um ótimo final de semana. Lembrando, hoje, a maioria que estão aqui já fizeram a inscrição da imersão, né? A Ju fez, a Tati fez, a Rosana também que tá aqui fez. Hoje, vale o cupom, ontem terminou o cupom propósito. Hoje tá valendo o cupom com a palavra cura, que você tem R$50 de desconto na imersão Geradas para um Propósito. Será um mês de revestimento para a sua vida, onde eu vou te ensinar, desde a sua raiz, tratar suas raízes, feridas da infância, traumas, até a árvore dar frutos. Eu quero ter você comigo nessa jornada. São 30 vagas, já temos, se eu não me engano, 24 inscritas. Imersão Geradas para um Propósito. Me chama no direct se você quer participar, se você quer se inscrever. Nós vamos trabalhar como o Senhor quer te usar nesse tempo. Áreas da sua vida que você precisa de um direcionamento. Serão 15 encontros, 15 aulas durante o mês de maio. As inscrições estão abertas, as inscrições vão até o dia 11, agora até o dia 11 as inscrições. Me chama no direct, Rose, Atá Ribeiro, me chama no direct, porque vocês têm o cupom ainda de desconto. Outra coisa, vou passar as informações para vocês. A imersão é para quê, Tati? Tratar feridas, traumas, inseguranças, medo, bloqueio, tudo que está te impedindo de crescer e de ver o seu chamado.
Como o Senhor quer te usar nesse tempo, como ser um instrumento do Pai nesse tempo. Vamos falar sobre casamento, ciclos geracionais, família, filhos, empreender com propósito, mulheres que querem empreender na sua carreira, na sua vida, mulheres que sentem que o medo, a insegurança está paralisando a sua vida emocional e o seu chamado também. Você terá um certificado de 30 horas de participação, você terá um planner. Assim que ficar pronto, eu já vou compartilhar com as meninas o planner Geradas para um Propósito. Vai começar no dia 5 de maio. Por que a inscrição começa agora, Tati? Porque esse mês nós teremos já um encontro no final do mês. Eu vou ver a data e o dia certinho, que nós iremos apresentar diante do Senhor a imersão. Porque a imersão não é só um curso que você vai fazer. Você vai passar por muitas situações, por muitas guerras. Vai. E nós precisamos de revestimento. Então nós teremos o primeiro encontro para falar sobre oração e jejum. Sim, nós iremos jejuar, tá? E eu vou dar todas as instruções dessa jornada. Eu não tenho dúvidas que o Senhor está levantando mulheres para esse tempo. Algumas pessoas podem perguntar assim para mim, Tati, mas por que eu tenho que pagar? Vou dar um spoiler por que você tem que pagar. Primeiro, um tratamento hoje de terapia, você não vai pagar menos que R$800 por mês. Um tratamento. Tratamento mesmo. Para ansiedade, não sei, a área que você precisa. Tem todo estudo teórico que vai ter lá. As aulas são estruturadas mesmo. Você terá acesso a todo o material. Eu estou reformulando novamente todas as aulas da segunda turma. Não vai ser as mesmas da primeira turma. Inclusive, tem 3 mulheres da primeira turma que já fizeram a inscrição para a segunda turma. As aulas não serão conteúdos superficiais. Eu vou falar sobre coisas que muitas vezes você não ouve em lugar nenhum. É difícil alguém falar. Traumas, feridas, transtornos específicos. E nós precisamos de conhecimento para quando não só alguém nos questionar. Eu gosto desse versículo. O meu povo perece por falta de conhecimento. Precisamos saber o que está acontecendo no mundo agora. Como Deus quer me usar nesse tempo. Da onde que vem, Tati, transtorno X? O que é transtorno de ansiedade, tal. O que é transtorno... Conhecimento. Nós precisamos de conhecimento para ajudar quem precisa. E serão 30 horas, fora toda a assistência que eu dou para vocês lá no WhatsApp, tá? Então vai ser não só o tempo que eu terei com vocês no ao vivo, serão 30 vagas, mas também a assistência, toda a preparação que envolve por trás. Então será aula segunda, terça e quarta à noite e no domingo pela manhã, durante todo o mês de maio. Se você sente que essa jornada é para você, já me chama no direct. Já tem 24 inscritas, faltam só 6. A gente fechar essa turma. E como eu quero te acompanhar nessa jornada e te ajudar a identificar o que tem te paralisado, tá? Então é isso, o cupom de desconto Cura está válido até dia 11. Se você sente que essa jornada é para você, me chama, tá? Então é isso, que vocês tenham um ótimo final de semana e aprenda a descansar nele, tá? Um beijo, fiquem com Deus. E envia essa live para quem você sente de compartilhar ela para esse final de semana. Beijo, gente. Tchau.